Você vai para uma festa em um bunker militar abandonado, só que depois de uma confusão você e seus amigos acabam ficando presos no subterrâneo, descobrindo que criaturas mutantes vivem lá e vão caçar vocês até não sobrar ninguém. O que você faria? Com certeza a primeira coisa seria se inscrever no canal e ativar o sininho, pois nesse vídeo de Derrotando Filmes, nós vamos acompanhar Matt e seus amigos tentando sobreviver às criaturas mutantes, e eu vou apontar os erros cometidos, o que você não deveria fazer, e tentar tomar melhores decisões para derrotar os monstros em Underground. Esses homens estão prestes a viver um inferno. O exército enviou um grupo de soldados para combater algumas criaturas em um bunker subterrâneo. Essas feras podem até parecer humanas, mas são monstros mais rápidos e mais fortes que seres humanos comuns, além de conseguirem enxergar muito bem no escuro. Por conta disso, todos os soldados são eliminados pelos monstros com uma facilidade assustadora. Se o governo e os militares já tinham noção da existência dessas coisas e das suas capacidades, eles deveriam ter enviado um grupo muito maior de soldados bem mais preparados do que esses caras. Eu daria a eles granadas atordoantes e também lanternas super fortes. Isso porque animais ou criaturas que têm uma ótima visão no escuro também têm olhos extremamente sensíveis à luz. Isso provavelmente ajudaria a diminuir a diferença de força em combate, já que as criaturas ficariam com os sentidos confusos e seria mais fácil combatê-las. Eu também daria uma ordem para os soldados plantarem bombas nos túneis, pois caso eles não voltassem, o exército poderia explodir toda aquela instalação, e as criaturas que não fossem finalizadas na explosão ficariam presas lá dentro, para serem finalizados pela fome. E o governo poderia inventar alguma desculpa para mascarar o ocorrido, como eles sempre fazem. Abater um suposto OVNI, por exemplo, chamaria bastante atenção, e ninguém ligaria para a explosão da base, já que ela deve ser em um local isolado pelo jeito. 2 anos depois desse incidente, vemos que essa base militar virou um ponto de festas clandestinas, com direito a bebida e tóxicos à vontade. Storm decide ir em uma dessas festas para rever seus amigos, depois de ficar muitos anos fora da cidade em uma missão militar. O primeiro que ele encontra é Eric, e eu acho que enforcar uma pessoa é um péssimo cumprimento para dar a alguém que você não vê há anos. Quando finalmente solta o cara, Eric apresenta suas duas amigas. Jenna fica bem interessada no cowboy, e o cara decide pagar umas bebidas para as damas. Mais tarde, Matt, o último integrante do grupo que também era militar, chega junto de sua nova namorada Mira. Depois de muita bebedeira e uso de pirlim-pim-pim, a galera vai pra pista se divertir, até que um brutamontes passa a mão em Jenna. Eric tenta defender a garota, mas é levantado como se fosse um boneco de pano. Por sorte, Storm salva o amigo, antes que aquele armário transformasse ele em massinha de modelar. O cowboy derruba o grandalhão facilmente, iniciando uma luta contra a gangue do cara. Eve, que assistiu todos os filmes das Panteras, derruba uma mulher com um chute, enquanto Matt acaba com vários homens mostrando sua experiência em combate militar. O grandalhão saca um canivete e atinge o Storm, mas é facilmente desarmado. E aí a brincadeira acaba quando um dos caras saca uma arma, fazendo com que os amigos fujam até uma porta de metal nos fundos da base. Eles se trancam lá para se proteger até os bandidos irem embora, mas o tiro sai meio que pela culatra, já que as batidas que os criminosos deram na porta fez com que ela emperrasse, trancando todos lá dentro. E essa galera nem imagina que estavam prestes a descobrir que a gangue é a coisa menos assustadora que tem nesse lugar. Ok, eu entendo que pirlim-pim-pim e bebidas não são uma combinação que ajuda a pensar direito, mas creio que qualquer um saberia que brigar com um cara que tem o dobro do seu tamanho não é uma boa ideia. Apesar do ato desse cara ser abominável, a melhor escolha seria ignorar aquilo e sair da festa para encontrar um lugar melhor para curtir. Afinal, a intenção deles era apenas aproveitar o reencontro. E é bem perigoso você querer dar uma de machão contra um cara com o dobro do seu tamanho. Mesmo que você saiba lutar, um cara maior que você vai ter mais massa muscular. Não é à toa que existe uma separação por peso em vários tipos de luta e artes marciais. Ela existe exatamente para evitar que um cara de 70 quilos tenha que sair na mão com um cara de 100 quilos, pois o resultado geralmente iria favorecer o cara mais pesado. Além do que, começar uma briga sem saber se o outro cara está armado ou não é uma bela forma de morrer. Além disso, a própria Jenna poderia ter metido um tapão na cara do grandalhão. Provavelmente ele não iria fazer nada depois disso. Mas uma coisa estranha é que o exército tinha conhecimento de que aquela base era um local perigoso por conta das criaturas que estavam lá embaixo. Portanto, eles deveriam ter montado um cerco na base para que nenhum civil se aproximasse do local. Assim como é feito na tal Área 51, que provavelmente tem coisas parecidas lá embaixo. Até porque dessa forma, caso algum monstro escapasse, eles poderiam finalizá-lo antes que fosse para alguma cidade. Não faz sentido que o governo abandonasse esse local a ponto de ter festas ali sem o conhecimento deles. Trancados na sala, o grupo encontra Billy e Dora, que estavam ali dando uma relaxada. Billy obviamente não gosta da ideia de estar preso no subsolo, mas depois de ganhar um carinho do Storm, ele fica bem calminho. Observando o local, Matt percebe que eles deviam estar em um antigo bunker militar, e como ele conhecia esse tipo de estrutura, o cara conta que todos os bunkers têm a mesma configuração: um gerador de energia, algumas salas e 2 saídas. Uma delas provavelmente devia ficar do outro lado daquela instalação, portanto, para conseguirem escapar, teriam que se aprofundar naquele local bizarro. Eric até sugere ir para a sala do gerador carregar os celulares e tentar ligar para alguém, mas Matt garante que isso não funcionaria, pois estavam debaixo da terra e ali não teria nenhum sinal. Os jovens começam a se aprofundar na escuridão, até que eles acham um gerador movido a gasolina que ilumina todo o local, porém ninguém sabe por quanto tempo o combustível ia durar. Por isso, todos começam a se apressar para achar a saída, mas acabam percebendo que estavam indo na direção errada. Ao ver que todos do grupo estavam reclamando, Matt fica irritado, dizendo que aquela instalação era confusa, por isso estava meio perdido. E eles deveriam prestar atenção, pois enquanto discutiam algo
alguma coisa estava seguindo eles no meio da escuridão. Bom, eu não sou especialista em bunker, mas tenho certeza que em algum lugar dessa instalação deve ter um mapa para os soldados novatos se movimentarem sem ficar perdidos. Nesse mapa, provavelmente tem a localização das saídas, do gerador e dos outros pontos importantes do bunker, como o arsenal ou até mesmo o almoxarifado, que podem ter itens importantes e armas, já que aqueles caras armados podem estar esperando na outra saída. Além disso, mesmo que não tenham um sinal de celular, seria muito útil carregá-los por conta das lanternas, já que esses light sticks não iluminam bem, durando em média de 4 a 6 horas. E como não sabemos quanto tempo ficaremos aqui embaixo, o ideal é ter mais fontes de iluminação, sendo vital para encontrarmos a saída. Como o Matt também disse que o bunker é muito confuso, eles poderiam deixar esses light sticks espalhados pelos corredores que eles já percorreram. Assim daria para saber onde falta ir, ao invés de ficar andando em círculos. Um pouco mais à frente, o grupo encontra uma escada que leva para o andar de baixo. Porém, como a construção parecia estar frágil, eles decidem descer em pequenos grupos. Os primeiros descem sem nenhum problema, mas quando chega a vez do segundo grupo, as escadas cedem, deixando Mira presa nos degraus. Depois de salvar a garota, eles conseguem chegar até o andar de baixo inteiros, mas o mesmo não pode ser dito da escada, já que ela literalmente explodiu. Nessa situação em que obviamente a escada estava frágil, o correto não seria enviar pequenos grupos, mas sim uma única pessoa por vez, começando com as meninas que são mais leves. Isso evitaria da escada se estilhaçar assim como aconteceu, pois agora será muito mais difícil voltar para o andar de cima caso algo dê errado. Eles seguem caminho até chegar em um corredor sem saída. Diana percebe que tinha um pequeno túnel na parede, e Storm vai checar se dava para passar por ali. Porém, quando ele olha lá dentro, o cara se assusta com uma criatura. O rapaz diz ter visto olhos brilhantes, mas Matt não acredita, pedindo que olhe novamente, pois Storm estava deixando todos assustados. Mas quando vai checar, o cowboy não encontra nada. Porém, ele diz que viu uma entrada à esquerda que poderia levar eles até o próximo andar, mas ninguém ali estava disposto a entrar naquele túnel escuro. Matt encontra um banheiro, onde Storm resolve parar para tirar a água do joelho, e Billy decide acompanhá-lo. E esse cara não conhece a regra dos mictórios, ou ele é um contemplador de você sabe o que, já que você nunca tira a água do joelho exatamente ao lado de alguém, sempre pule um ou mais se possível. Billy diz que estava com muita sede, e ele tem a brilhante ideia de beber água dos mictórios, mas Storm não quer ver essa cena nojenta, e decide deixar o cara sozinho. Quando menos esperava, uma criatura quebra a parede do banheiro, atacando violentamente Billy, que nem consegue se defender. Os gritos dele são ouvidos pelo grupo, que logo chega para socorrê-lo, mas não encontram nenhum monstro, somente Billy extremamente ferido. Mira, que é médica, faz o possível para parar o sangramento, mas Jenna começa a entrar em pânico com essa situação toda e sai correndo dali. Storm vai atrás dela, porém, mesmo depois de consolá-la, a garota fica extremamente pessimista, dizendo que todos iriam morrer ali. Ok, rastejar por aqueles túneis provavelmente não seria uma boa ideia, pois pelo visto essa criatura usa os dutos de ventilação da instalação para se movimentar, e estar em um espaço apertado com esse monstro não vai resultar em nada, além de virar um belo lanchinho para ele. Quanto a Billy, nem tudo está perdido. Pelo que vimos, Storm e Matt sabem artes marciais. Eles poderiam deixar o cara inconsciente para tentar uma coisa arriscada, mas que seria melhor do que deixar a hemorragia finalizar o cara. A gente sabe que Eric tem um isqueiro e que Mira é médica, portanto eles poderiam usar o fogo para aquecer algum objeto metálico pequeno, como a fivela do cinto do cowboy, para cauterizar o ferimento do cara. Isso seria extremamente doloroso para alguém acordado. Por isso eu disse que Matt poderia deixar o cara inconsciente. Isso também ajudaria a desacelerar os batimentos cardíacos, fazendo com que a pressão sanguínea desse uma diminuída e o líquido vital parasse de jorrar para fora do corpo. E sim, tem possibilidade desse plano gerar uma infecção futuramente, mas daria mais tempo pro cara até acharem uma saída. Assim, Billy poderia ir a algum médico depois e conseguir sobreviver. Depois do ataque, Matt percebe que se não arrumassem um jeito de sair dali, Billy iria acabar sendo finalizado pela hemorragia. Então ele monta uma estratégia dividindo todos em grupos. Porém, antes que pudessem executar o plano, aquela criatura volta para buscar seu lanche. Ele captura Billy, fazendo todos correrem em pânico. E mais à frente, o grupo encontra a coisa tentando arrastar Billy através de um túnel, mas o corpo fica preso. Os amigos tentam puxar o cara para fora, mas infelizmente a cabeça não vem junto do restante do corpo. E aí todos entram em choque, a ponto de não conseguirem mais correr. Mas Matt pede que todos se recomponham, pois ele já tinha visto vários corpos despedaçados quando serviu no Iraque. Porém, Storm fala que aquilo era diferente, pois tinha sido feito por bombas e não por mãos, já que aquela coisa não era humana e ninguém fazia ideia de como derrotar ou escapar daquilo. Ok, a primeira coisa seria encontrar algo para se defender. É uma base militar velha, mas provavelmente deve ter um arsenal militar em algum lugar, com armas e munição. Até mesmo as armas daqueles soldados que foram finalizados no começo devem estar por algum canto. A segunda coisa é estabelecer uma formação que protegesse os mais fracos e que tem menos experiência de combate, porque pelo que podemos ver, aquele monstro consegue facilmente carregar um homem de aproximadamente 80 quilos. Portanto, as garotas que são muito mais leves deveriam ir no meio para que não fossem capturadas. Como Matt e Storm serviram o exército, um dos dois deveria cuidar da retaguarda, enquanto o outro guiaria o grupo. Isso porque esse bunker é composto por corredores. Cobrindo esses dois pontos, só sobraria a tubulação para realizar um ataque por cima, e com certeza um desses seria bem preocupante. Então eles precisam ficar de olho com qualquer coisa que pingar em suas cabeças. Dora entra em pânico depois de ver o que aconteceu com seu namorado. Ela se senta perto do que parecia ser um aquário, até que Diana percebe uma das criaturas atrás do vidro, e Matt acha melhor ir embora
antes que aquela coisa acordasse. Mas Mira queria observar bem o monstro, pois quanto mais informações tivessem, mais fácil seria de combatê-lo. E aí ela percebe que o monstro parecia poder respirar embaixo d'água. Nesse momento a criatura acorda, mas não consegue quebrar o vidro para atacar os jovens. Com um susto, o grupo corre dali, mas os barulhos daquela coisa chamam a atenção de outro mutante que agarra Dora e arrasta a garota por um monte de grades, fazendo o chão funcionar como um ralador. E é claro que essa aqui não teve nem chance. Os jovens acabam encontrando um vestiário e aproveitam para tentar encontrar armas, suprimentos ou alguma coisa para se defenderem, mas só conseguem pegar algumas ferramentas para ao menos conseguirem lutar contra aquelas coisas. Porém, quando saem de lá, o grupo começa a ouvir barulhos na ventilação. De repente, uma das criaturas agarra Mira, puxando ela para dentro da tubulação, e Matt vai atrás de sua amada. Ele encontra Mira acorrentada, e depois de libertá-la, Matt percebe que está cercado por um monte de equipamentos militares. Ele até encontra uma arma, mas ela estava sem munições. Mas mesmo sem munição, uma arma pode servir de porrete, afinal ela é feita de metal. Fuçando as roupas, o cara encontra uma câmera com aquela gravação que o soldado tinha feito 2 anos atrás. Os dois percebem que os militares criaram aquelas coisas, e tentaram eliminá-las, mas falharam miseravelmente. Ainda no arsenal, o casal encontra algumas facas e decidem voltar para os seus amigos. Bom, pelo que podemos perceber até agora, essas criaturas têm garras, força sobre-humana e conseguem enxergar bem no escuro, sem esquecer que eles podem respirar embaixo d'água, o que torna o combate muito difícil. Mas elas não são imortais. Como os mutantes conhecem a instalação muito melhor do que nós, temos que ao menos ser mais espertos que eles. Caso contrário, nossa chance de derrotá-los em um combate é nula. Eu formaria uma armadilha escolhendo uma sala pequena como o próprio vestiário, e pediria para Matt ou Storm serem as iscas. Já que eles entendem de combate corpo a corpo, eu pediria que eles levassem as criaturas até o vestiário, enquanto alguém se escondia atrás da porta. E no momento que aquela coisa entrasse, todos atacariam ela ao mesmo tempo, mirando nas partes vitais. Assim, o monstro não teria para onde correr, e seria muito mais difícil ele combater todos juntos. Fora que teríamos o elemento surpresa para nos ajudar. Enquanto esperavam seus amigos, o restante do grupo é atacado por um mutante, que acerta a cabeça de Storm, deixando ele inconsciente, e fere gravemente Eric. Essa criatura captura Eve, levando a garota até um bando de mutantes que finalizam a jovem, enquanto seus amigos assistiam sem poder fazer nada. Matt, que tinha acabado de chegar, leva o grupo para outro local, pois Storm ainda estava inconsciente, e eles precisavam protegê-lo. Quando o cowboy finalmente acorda, Matt aproveita para contar a todos sobre o grupo de soldados que foi dizimado. O jovem pede que não subestimem os monstros, pois eles eram muito mais inteligentes do que pareciam. Nesse momento, as criaturas começam a cercar o grupo, que se tranca em outra sala para escapar. Mas logo, todos percebem que essa sala era a ala de observação onde os cientistas deviam analisar os mutantes. Eles notam que tinha água ali, como se fosse uma espécie de aquário, o que faz sentido, já que os monstros parecem conseguir respirar embaixo d'água. Todos conseguem chegar em segurança até o outro lado, mas uma das criaturas puxa Eric para a piscina. Matt não quer deixar mais um de seus amigos ser finalizado, e aí ele pula no aquário para tentar salvar Eric, que teve uma das suas mãos desconectada. Porém, quando parecia que os dois iam conseguir sair da água, o mutante agarra Eric e o puxa até o fundo, enquanto Matt só conseguia olhar em choque. Ok, eu entendo que Matt ame muito seus amigos, até porque a maioria deles são de infância, mas pular na água foi uma péssima decisão, pois não tinha como saber se o cara ia estar vivo, e também seria um grande risco pular na água, já que poderia ter mais criaturas submersas. E vamos combinar que ficar olhando para uma piscina dessa e andando calmamente nesse lugar é pedir para ser pego por uma criatura. Eles deveriam ter andado pelos cantos da sala bem longe dessa água nojenta, evitando de serem puxados pelos monstros. Além de que, sendo um ex-soldado, Matt sabia que entrar em um lugar onde você não tinha visibilidade e o inimigo tinha total vantagem não é uma boa decisão. Se a criatura realmente quisesse, ela poderia ter levado 2 coelhos com uma cajadada só, já que Matt ficou paralisado com o choque de perder um amigo. Quando sai da água, Matt tira a camisa que estava encharcada, revelando várias cicatrizes. Por algum motivo, Jenna acha que essa situação é perfeita para perguntar o que tinha acontecido com ele. E detalhe, eles ainda estão do lado da piscina onde um cara acabou de ser finalizado. Então Storm conta que quando estavam servindo no Iraque, os dois foram enviados em uma missão de extermínio dos inimigos, até que começaram a ser seguidos pela polícia local e tiveram que trocar tiros. Porém, na rua, Storm viu 2 sombras e atirou sem perceber que eram apenas crianças. Nesse momento, alguém jogou uma granada, mas Storm estava em choque com o que aconteceu. Por isso, Matt tentou protegê-lo, mas acabou sendo acertado por alguns estilhaços. Depois dessa história, o grupo continua caminhando, até perceberem que estavam sendo seguidos. Eles se trancam em uma espécie de laboratório, onde encontram vários fetos parecidos com os mutantes. E enquanto fuçava nas coisas, Jenna acaba ligando as luzes por acidente, facilitando a busca por algo útil. Graças a isso, Storm encontra um DVD com gravações explicando o que eram os experimentos. O Dr. Gunther conta que queria criar soldados mais resistentes para substituir os homens nos campos de batalha. Porém, esses novos soldados precisavam ser ferozes, agressivos, rápidos e resistentes. Pensando nisso, o Dr. capturou mulheres grávidas para usá-las como incubadoras para suas experiências malucas, e misturou o DNA de humanos com os de crocodilos, que ele chamou carinhosamente de Crocs. Bom, eu fico me perguntando qual a finalidade desse experimento. Tudo bem querer criar um super soldado, mas Gunther devia ter mirado no Capitão América. Em vez disso, ele acertou nos Crawlers de Abismo do
do medo. Já que até onde eu pude entender, as únicas habilidades que essa coisa tem é poder respirar embaixo d'água e ter uma força maior do que um ser humano normal. Mas mesmo que as escamas de crocodilo sejam muito resistentes, dificilmente eles sobreviveriam a uma rajada de tiros. Fora que, levando em conta as habilidades de um crocodilo, criar soldados com esse DNA não iria ajudar em nada além de missões no mar. Isso porque na água, um crocodilo pode nadar em até 60 km por hora, mas na terra eles se movimentam a no máximo 34 km por hora, e sua maior arma é a mordida, que pode ter até 2.000 kg de força, partindo ossos e carne como se fossem papel. Mas eu acho que eles não conseguiriam chegar perto o suficiente de um soldado armado para conseguir mordê-lo, se for um soldado competente, é claro. Ou seja, são praticamente inúteis em campos de batalha mais amplos. Já em lugares fechados pode ser que eles tenham um certo valor, porém, como eu mencionei antes, luzes fortes podem paralisar esses seres, já que a mesma coisa acontece com jacarés, então eles também teriam uma fraqueza bem clara, perdão pelo trocadilho, igualzinho aos aliens de Battleship, que são sensíveis à luz. Ao perceber que estavam lutando com animais que pensavam como soldados, Matt fala que o exército deve estar escondendo a existência desse bunker, já que fazer experimentos em humanos era ilegal. Portanto, caso conseguissem sair dali, nunca poderiam falar nada sobre esse local, pois se tentassem, provavelmente seriam caçados pelo governo. E pensando em como derrotar os Crocs, Mira percebe que esses tipos de animais de sangue frio evitam o fogo, e como eles estavam em um laboratório, poderiam usar os produtos químicos para fazerem armas que pudessem derrotar aquelas criaturas. Matt encontra algumas lamparinas velhas que Mira usa para colocar o fogo. Nesse momento, os Crocs aparecem e começam a atacar os jovens, mas o plano do fogo dá certo, e os mutantes ficam mais recuados por medo de serem queimados. Mas um dos monstros consegue capturar Mira, fazendo Matt se separar do grupo para ir atrás da sua namoradinha. Uma das criaturas aproveita essa oportunidade para atacar Storm, mas o cowboy curiosamente consegue afastar o bicho na mão, me fazendo questionar o porquê dele não ter feito isso antes. Enquanto Storm derrubava os monstros na porrada, Jenna foge em pânico, até que uma sala que ainda tinha energia chama sua atenção. Mas quando ela abre a porta para checar, a garota é eletrocutada por Gunther, que nunca abandonou esse projeto pirado. A jovem implora para que o velho ajude ela a sair dali, mas o doutor explica que os químicos que injetou nas criaturas fazem com que elas tivessem uma fome gigantesca. Portanto, ele não poderia deixar ninguém ir embora, pois seus filhos precisavam comer. Jenna fala que tinham outros ali embaixo para os mutantes comerem, por isso não teria problema se Gunther deixasse ela escapar. O velho concorda, pedindo que a jovem se aproxime mais para contar onde era a saída, mas ao invés disso ele joga spray de pimenta nos olhos da garota. O doutor conta que ela poderia lavar o rosto em uma torneira. Nesse momento, o velho sopra um apito para avisar aos seus monstros que a comida estava servida, e finaliza a garota arrancando seus olhos. E aí ele tira seu tapa-olho, revelando que também está se transformando em um mutante. Ok, essa garota foi finalizada da forma mais ridícula possível. Isso porque mesmo que o velho estivesse com um bastão elétrico, era apenas um senhor de idade numa cadeira de rodas. Jenna poderia ter corrido dali facilmente, ou até mesmo derrubar o velho da cadeira de rodas e pegar o bastão de choque para se defender dos Crocs, ou até finalizar Gunther com ele. Ao ouvir o apito, todos os Crocs vão até o seu criador, deixando os sobreviventes em paz. Depois de se encontrar com sua amada, Matt acaba topando com Storm no caminho, e Gunther decide se apresentar ao grupo, dizendo já ter finalizado Jenna, e Matt diz ter pena do velho, já que o doutor estava sozinho naquela base escondida do mundo. Mas Gunther revela que o exército sempre soube que ele ainda estava ali, porém não faziam nada por reconhecer o poder dos seus mutantes. O doutor tem certeza de que um dia seus soldados salvariam vidas, e ele finalmente teria a glória que merece. E aí Gunther pede que seus monstros ataquem, mas Matt estoura um cano de gás para conseguir fugir. As criaturas perseguem o trio, porém Matt usa um spray para transformar sua lamparina em um lança-chamas improvisado, que espanta os mutantes. Mas isso não é o suficiente para derrotá-los, já que os jovens acabam sendo emboscados, e provavelmente se ele usasse esse spray quando os monstros estivessem mais perto, ele poderia fazer mais do que só espantar as criaturas. Um dos Crocs nocauteia Matt e Mira, enquanto Storm luta desesperadamente para tentar resgatar seus amigos, mas apenas consegue ficar assistindo enquanto uma daquelas coisas captura Matt. O cowboy até tenta seguir o mutante, mas é atacado por vários monstros. Ele luta por sua vida, porém o cara estava em menor número e acaba sendo derrotado. Enquanto isso, Mira finalmente acorda e começa a procurar por seu namorado. Ela encontra o cara deitado em uma cama, mas quando vai acordá-lo, o homem surta achando que ela era uma das criaturas. Ele ataca a Mira, mas logo consegue se acalmar. Então, os dois começam a procurar uma forma de sair dali, até que são atacados novamente. Depois de tomar uma surra, Matt usa seu lança-chamas improvisado para afastar um dos Crocs, e aproveita que o mutante está atordoado para finalizá-lo com uma machadinha. Então, os dois começam a ouvir a voz de Storm, e encontram ele completamente ferido. Todos sabem que o cowboy não iria sobreviver, por isso Storm pede que seus amigos sobrevivam, e que deem um fim ao seu sofrimento, pois ele não queria ser finalizado pelos Crocs. Com isso, Matt finaliza
seu amigo e decide que vai sair daquele bunker na força do ódio. Eles começam a correr pela instalação procurando desesperadamente uma saída, até que encontram um local onde os Crocs descartavam os restos de suas vítimas e que tinha uma escotilha para fora dali. Inclusive, durante essa perseguição tem um momento em que tem um Croc perseguindo os dois por uma tubulação, e Matt, mesmo sendo um soldado treinado, prefere fugir ao invés de atacar a criatura com o machado quando o monstro tentasse sair dali. Afinal, a vantagem era toda de Matt, que poderia ter finalizado aquele monstro facilmente. Porém, o casal é cercado por esses monstros, e Matt até consegue finalizar alguns deles, mas não estavam conseguindo abrir a escotilha para fugir. Mas dessa vez a sorte estava do lado deles, pois os pais de Eve relataram o desaparecimento de sua filha depois de ir a uma festa em uma base militar. Por isso, a polícia enviou a xerife Regina para investigar o local. Ela acaba ouvindo os gritos dos jovens e consegue ajudá-los. A policial tira os dois do túnel, mas como vocês sabem, a curiosidade matou o gato, pois quando ela foi olhar lá dentro para ver o que estava atacando o casal, a coitada é puxada por um dos Crocs, que parte a moça em duas. O casal aproveita essa oportunidade para entrar no carro da xerife e vazar dali o mais rápido possível. E aí eles se hospedam em um hotel para se recuperar, até que acordam no meio da noite com uma ligação de Eric. Ao atender a chamada, Matt fica em choque ao perceber que o amigo ainda estava vivo, e que nunca saberia se ele foi finalizado ou transformado em mais um monstro pro exército daquele maluco. Ok, pelo que podemos ver nesse final, tinha sinal sim dentro daquele bunker, e eu fico impressionado que ninguém olhou o telefone ou sequer tentou ligar para alguém. Além disso, a policial que foi finalizada deixou a arma do lado de fora antes de ser puxada, e o casal poderia pegá-la só por garantia, vai que um dos Crocs decide ir atrás deles. Fala galera, esse foi como derrotar um Underground. Vocês acham que conseguiriam sobreviver? Me contem nos comentários. Muito obrigado por assistir, e lembrem-se, cuidado com os locais que você visita, pois você nunca sabe se tem monstros vivendo embaixo deles.